Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Paulo deu aqui fez uma introdução mostrando a sua autoridade como pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Ele foi constituído pelo próprio Senhor que o chamou quando no caminho para Damasco ele estava em missão de aprisionar cristãos para mandá-los para escravidão e morte. E o Senhor fez uma mudança radical na vida de Saulo, o transformou em Paulo, porque é o nome que ele passa a ser chamado mais tarde. E esse homem que era tão religioso, tão rigoroso na sua religião judaica, ele se torna um dos grandes arautos da verdade e da fé cristã. Aquele que se declara a si mesmo o principal dos pecadores, porque ele tinha perseguido a igreja de Deus. E assim ele tinha perseguido o próprio Senhor Jesus Cristo, porque foi essa a mensagem que o Senhor disse a ele quando o encontrou no caminho para Damasco. O Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue a igreja de Deus, quem persegue os cristãos, os salvos por Cristo, e lembrando sempre que igreja de Deus não é uma denominação, a igreja é o conjunto de todos os que foram salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não é uma organização, não tem um dono aqui na terra, não tem um cabeça na terra. A igreja, o cabeça da igreja está no céu, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele foi alcançado e foi constituído pregador, que é aquele que anuncia, não é, as boas novas, prega o evangelho. Apóstolo, que é um dom que ele recebeu. Hoje não temos mais apóstolos. Os apóstolos tinham prerrogativas especiais, tinham poderes que nós não temos hoje. E ele tinha esses poderes. Ele escrevia para as assembleias, escrevia para os irmãos. Ele tinha visto o Senhor, encontrado o Senhor no caminho de Damasco, e depois mais de uma vez, porque ele foi levado até o terceiro céu pelo próprio Senhor depois. E doutor dos gentios, o que é isso? Doutor dos gentios na fé e na verdade. Doutor é aquele que ensina. Nós estamos acostumados a chamar de doutor, advogado e médicos, né? Mas doutor, na realidade, é um ensinador, é um mestre, é o que ensina. E ele foi designado para ensinar os gentios. Então nós vemos que a maior parte da doutrina dos apóstolos ficou a encargo de Paulo. Nós não entenderíamos o que é a igreja sem as epístolas de Paulo. Nós não entenderíamos o que é o evangelho da graça de Deus, quer dizer, da forma ampla como nós podemos entender hoje, sem os escritos de Paulo. Que Pedro comenta que, inclusive alguns usam muito esse versículo de Pedro, né? Dizendo que quando você fala alguma coisa que Paulo disse, tem pessoas que falam assim: não, mas Pedro falou que as coisas que Paulo escreve não são fáceis de entender, não é para ficar querendo decifrar as coisas que Paulo escreve. Mas não foi isso que Pedro disse na sua carta. Pelo contrário, vamos até dar uma olhadinha lá, em 2 Pedro, eu acredito, em 2 Pedro, no capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 15, Pedro escreve: e tende por salvação a longanimidade ou paciência de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Tá vendo aí, ó? Por isso que a gente não deve ficar lendo as cartas de Paulo, porque elas são difíceis de entender. Não é isso que ele está dizendo. Há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O que Pedro quis chamar a atenção aqui é que existiriam pessoas
sem conhecimento, que iriam torcer as palavras de Paulo por não entendê-las. Porque elas são difíceis de entender, então aqueles que não entendem pega e torce e cria outras narrativas em cima do que Paulo disse, que não tem nada a ver com aquilo que ele disse, né? Então esse é o ponto aqui. Os indoutos e inconstantes torcem as coisas que Paulo escreveu. Por isso que você encontra aí vem um fala assim, não, mas ali em Corinto tinha umas mulheres que rapavam a cabeça, que ficavam tagarelando nas reuniões e blá, 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 blá. Indoutos e inconstantes torcendo um mandamento que o Senhor deu através de Paulo. Primeiro, que é o caso de cobrir a cabeça. A mulher, quando ora ou profetiza, tem a cabeça coberta, de 1 Coríntios 11. Depois, em 1 Coríntios 14, quando fala as mulheres permaneçam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. E agora, quando a gente entra nesse nosso capítulo aqui de 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ver mais um ensino que Paulo vai dar, que não é obedecido na maioria dos agrupamentos cristãos. Muitos passam por cima na leitura desse capítulo como se ele não existisse. Repare o que está dizendo no versículo 8, 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Bom, a primeira coisa que chama atenção aqui, nesse versículo 8, é que ele não está falando da humanidade. Ele está falando de homens, seres humanos do sexo masculino. Ele não está falando do modo genérico, seres humanos. A gente costuma falar assim, os homens do mundo, mas geralmente quando ele fala os homens do mundo, ele fala a população do mundo, inclui homem, mulher, criança, etc., né? Mas aqui não, quando ele fala, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, você vai na versão em grego, seria varões, que em grego é aner, que significa homem, significa marido, ou significa noivo, sempre masculino. Então aqui é masculino. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ele não está dizendo que ele quer que as mulheres orem em todo lugar. Ele está dizendo que ele quer que os varões orem em todo lugar. Então não cabe à mulher a oração pública. Eu me sinto mal, às vezes, quando vou em algum lugar e tem uma mulher, de repente, ela fala assim, irmãos, vamos orar, não sei o quê, e começa a meu Deus, o que é isso? Que desordem. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos os homens devem orar em todo lugar. As mulheres não oram em todo lugar. Elas oram dentro do seu círculo de atuação. Por exemplo, com outras mulheres é apropriado. Orar com os filhos é apropriado. Orar em casa com seu marido, dentro do círculo do lar, apropriado. Mas orar em todo lugar, oração pública de mulher, não é apropriado segundo a Bíblia. E ponto final. Mas as irmãs não podem então orar na internet, eu vejo lá os irmãos orando. Não, está errado. Está errado. O que a gente vai fazer? Está escrito, é que as pessoas não leem. Querem, pois, que os homens orem em todo lugar. Os varões, aqui, aner é a palavra grega para esse homens aqui. E quando ele fala levantando mãos santas, sem ira nem contenda, isso não é uma coisa literal. Vamos orar. Não é esse o sentido. Nos costumes do Oriente Médio, os homens, quando iam dar um presente para outro, ou iam cumprimentar o outro, eles sempre mostravam as duas mãos. Até hoje é assim. Até hoje é costume, e até no Oriente, no Japão, China, você vai dar um cartão no Japão, por exemplo, um cartão de visita, cartão de empresa e tal. Como é que você faz? Você pega o cartão do bolso e entrega assim pro
pro seu colega lá, ou para a pessoa que está visitando você. Não, de jeito nenhum. Você tira o cartão do bolso, segura com as duas mãos e entrega o cartão com as duas mãos, porque é falta de educação no Japão e na China entregar alguma coisa, um cartão ou um presente com uma mão só. Ah, eu trouxe um presente para você. Não. Olha, eu trouxe um presente para você. Porque esse costume é muito mais antigo e toma todo o Oriente. As duas mãos têm que ser exibidas no encontro com outra pessoa. Por quê? Para não ter a impressão de que uma mão está escondida segurando uma faca, por exemplo, uma adaga, um punhal. Então, um encontro, um cumprimento no Oriente Médio era com as duas mãos. Um beijo na face, isso é normal, um ósculo, né? No Oriente Médio, até hoje mas as duas mãos. Então, quando ele fala levantando mãos santas, quer dizer, levantando mãos que não têm culpa, que não estão sujas de pecado ou de traição ou de crimes. Não, mãos santas. Mas não é para você ficar com as mãos levantadas. Em show gospel, né? Você vê lá no show gospel, o pessoal na audiência lá levantando mãos santas. Né? Não é esse o sentido de levantar mãos santas. Sem ira nem contenda. É o que eu falei da questão de você deixar bem claro que você não está com más intenções na hora que você está orando. Não é? Semana passada alguém me escreveu, falou assim, que a sogra é de uma denominação aí, conhecida por 3 letras, não vou dizer qual é, mas que a sogra costuma orar para amaldiçoar as pessoas. Ela faz orações de maldição, para que Deus amaldiçoe fulano, traga uma doença sobre ele, traga não sei o quê. Eu falei, a sua sogra não é cristã, sua sogra deve ser bruxa. Você já examinou se ela não viaja à noite voando uma vassoura? Só pode ser, porque é uma mulher que ora, né? fazendo maldição, lançando maldição, não é uma mulher cristã. Não é uma mulher cristã. Porque no começo desse próprio capítulo 2 de 1 Timóteo diz que admoesto depois, antes de tudo, que se façam deprecações ou intercessões, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nunca deveria sair da boca de um cristão uma maldição. Nunca deveria sair um palavrão ou uma maldição ou uma má intenção. Ah, eu quero que você se arrebente. Tomara que não dê certo o seu negócio. Tomara que a sua vida vá para trás. Jamais. Jamais. A boca do cristão é para abençoar. Não é para amaldiçoar. É para bênção, porque se Deus tivesse... E Deus tinha toda a razão se quisesse nos amaldiçoar. Mas Ele nos abençoou. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Agora, como ele falou dos homens, de quem ele falta falar? Não estou perguntando isso pro pessoal moderninho aí, que vai ter um alfabeto inteiro de letras, de gêneros, né? Não, porque só tem 2 na Bíblia, homem e mulher, né? Eu gostei um dia de uma entrevista de acho que é presidente ou primeiro-ministro da Turquia, e perguntaram para ele sobre essa questão todas essas letras aí do movimento de gênero. Ele falou assim, olha, eu só sei de uma coisa, eu até hoje não conheci uma pessoa que não tenha nascido da união de um homem com uma mulher. Então, qualquer outra coisa não é verdadeira, não é real, porque todos nascem da união de um homem e uma mulher. Ainda que seja por como é que chama aquele negócio? Por inseminação artificial ou qualquer outro tipo de que às vezes tem que fazer, porque a ciência, tal, a medicina, né? Mas é sempre um homem e uma mulher. Você precisa de um homem, você precisa de uma mulher. Você precisa de um tipo de... um X e um Y lá. Você precisa... Não dá para fazer de outra maneira. Então aqui, ele falou dos homens, varões. Quem falta ele falar agora? Da mulher. Visite o canal Respondidas no YouTube.
Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.